Olá, eu sou o pastor José Roberto Varrese e estamos novamente com as nossas aulas de escatologia. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula de número 4. Vamos sair aqui de cena aqui para que você possa desfrutar da aula. Vamos lá. Eis que venho sem demora, uma visão geral dos eventos escatológicos, tá? Então, voltando a repetir, que a gente não tem intenção de formar nenhum teólogo no assunto, mas fornecer uma boa bagagem, uma boa base para entender, né, a escatologia bíblica. A gente vai, nessa aula número 4, estar falando a respeito das 70 semanas de Daniel, tendo em vista uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. A gente, na aula 3, já falou bastante das 70 semanas de Daniel. Na realidade, a gente deu uma antecipada para preparar, para que você possa entender melhor essa aula de número 4. A gente começa por aqui. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, a gente encontra, eu vou até deixar aqui em evidência, a gente encontra por diversas vezes a palavra 70 semanas. Então a gente vê aqui, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Depois a gente vê no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. As ruas das tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O texto ele fala muito acerca de 70 semanas. Ele usa muito a expressão semanas. E num primeiro momento a gente vai tentar entender o que são essas semanas, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, depois a gente vai voltar para esse texto. O que significa semana? A palavra hebraica no texto que nós lemos é Shabua, ou Shabua, não sei afirmar a pronúncia, que significa 7. Então, a tradução correta seria 70 setes. Então, 70 setes estão determinados. Tal. Agora, o número 7 para o judeu, ele aparece várias vezes na Bíblia como 7 anos. A gente vê um exemplo da aplicação do 7 em Levítico 25, 3 ao 4 e do versículo 8 ao 10 também. Por exemplo, inúmeras vezes, tá? A gente citou na aula anterior que há um consenso que cada semana são períodos de 7 e nós entendemos que são 7 anos. Então são 70 setes de anos, ou seja, 490 anos. Tá? Agora vamos entender um pouco mais. Quanto que dura um ano aí? A gente está acostumado com o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. A gente tem anos de 365 dias. Aí tem o tal dos bissextos, então na verdade você tem 365, alguma coisa. Mas
Se a gente olhar como é que foi no começo, desde a época dos egípcios, tá? Época dos egípcios, os anos eram divididos em 12 meses de 30 dias. E ao final de cada ano, eles faziam uma festa lá, tá? Faziam uma festa. Essa festa, futuramente, ela acabou se tornando no carnaval que nós conhecemos. O carnaval começou aí. Ele veio dessas comemorações de 5 dias após o final de cada ano. A gente pode pegar uma outra passagem bíblica, por exemplo, né? Lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 11, até o capítulo 8, o versículo 4, a gente vai ver que o dilúvio, ele durou 5 meses. E aí, você vê que num dado momento ele expressa 150 dias. Então, se você dividir 150 por 5, você vai encontrar meses de 30 dias. Um outro ponto aqui, ó. A última semana de Daniel, quando Daniel ele faz o seu comentário, ele afirma que na metade da última semana se quebraria a aliança, ou seja, 3 anos e meio. Ele faz uma alusão à metade da semana, entendendo que essa semana tem 7 anos, metade são 3,5 anos. Considerando que são meses de 30 dias e são 12 meses no ano, nós podemos dizer que em 3,5 anos nós teremos 1.260 dias. Tá? Bom, Daniel ele faz um paralelo muito grande com o Apocalipse. Se nós olharmos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 ao 7 e o 13,5, a gente vai ver que lá cita-se, que é uma passagem que a gente vai ver mais para frente, que ela faz menção à última semana de Daniel, aos 3 anos e meio finais da semana de Daniel. Ele cita 42 meses, tá? Ou a expressão 1.260 dias. Está confirmando, está em Apocalipse, que a linguagem de Apocalipse ela é exatamente o calendário lunar, tá? Não o nosso calendário gregoriano. Então, é importante a gente entender isso, tá? Porque num dado momento a gente vai converter os dias do calendário lunar em dias do calendário gregoriano, para a gente poder entender a aparição do Messias. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, ok? No texto que nós lemos, nós observamos, vamos pegar aqui a nossa setinha novamente, fala primeiramente de 7 semanas. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Tá? Então, essas 70 semanas e anos estão divididas em 3 períodos, tá? Que são eles. Um primeiro período de 7 semanas, que é mencionado no versículo 25. 7 semanas vezes 7 anos dão 49 anos. Em seguida, ele fala de mais 62 semanas, que está também em Daniel 9:25. 62 semanas vezes 7 anos dão mais 434 anos. Depois, fala no versículo 27 sobre uma semana, ok? Ou seja, mais 7 anos. Ou seja, totalizando as 70 semanas, 70 vezes 7, nós teremos 490 anos. Então, a profecia de Daniel, ela ocupa um período de 490 anos lunares. Se nós formos considerar que o ano lunar são 360 dias, ou seja, ele não vai dar 490 anos pelo calendário gregoriano, mas é importante a gente ir já passando esse comparativo. Então vamos lá, continuando aqui. Novamente com o texto de Daniel, capítulo 9. Agora a gente vai fazer uma análise sobre os motivos que levaram a
essa profecia ser proferida, tá? A gente já citou na aula anterior alguns dos objetivos. Nós aprendemos que as 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel e sobre a tua santa cidade, ok? Não está falando aqui do templo, está falando aqui da santa cidade, tá? Quais eram os objetivos? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Nós estamos falando de eternidade aqui. Selar a profecia, ou seja, encerrar essa profecia, dizer que ela foi concluída, e ungir o santo dos santos. Aí ele coloca, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, olha, restaurar e edificar o que? Jerusalém. É importante ter em mente isso, olha, a ordem aqui é para edificar a cidade, tá? Lembre que a gente falou há pouco sobre, vou fazer uma seta aqui, ó, isso é uma seta, viu? Sobre a tua santa cidade, existiu uma ordem dada, tá, ok? Para restaurar o templo, se refazer o templo, e alguns estudiosos querem adotar essa data, mas olha, a profecia ela é clara, edificação, desde a ordem para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas estranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, tá? Bom, depois ele fala assim, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vamos colocar uma seta aqui, ó. Olha, aqui está falando de um príncipe que há de vir. Aqui fala de Jesus, do Messias, como um príncipe também, tá, ok? E nós temos aqui um outro príncipe aqui, ó, tá? Este príncipe aqui, na realidade, nós podemos dizer que ele tem a ação desse outro príncipe aqui, tá, ok? A gente vai depois falar com detalhes, porque este príncipe aqui estaria dominando, de certa forma, o mundo, estaria dominando o mundo, e esse príncipe aqui também estará dominando o mundo também, tá, ok? São pessoas distintas, tá, ok? Mas de um mesmo, de uma sequência de um principado, vamos colocar dessa forma aí. Então, olha que interessante, ó. Nós meditamos que seriam 7 semanas, algo vai acontecer nessas 7 semanas, depois algo nessas 62 semanas, e o príncipe será tirado, o Messias será tirado, e não será mais, tá, ok? E aí o povo do príncipe, olha, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Nesse período aqui, ó, onde a cidade é destruída e o santuário também, o que acontece? General Tito, no ano 70, 72, ele destrói Jerusalém, ele destrói o santuário, tá? Olha, nesse momento aqui se cita a palavra santuário, no momento de destruir, mas no momento de edificar, é somente a cidade de Jerusalém. Então, é uma profecia que ela engloba a edificação e a demolição desta mesma cidade. Então, olha que interessante. Uma profecia que ela fala que a cidade seria reedificada, ok? E depois ela seria destruída e o santuário também. Agora, é importante entender uma coisa. Daniel estava vivendo em um período de cativeiro babilônico, tá? Quando ele proferiu essa profecia,
foi mais ou menos um ano depois que Ciro havia determinado a reedificação do santuário. Então, Daniel já tinha conhecimento da reedificação do santuário, mas não existia nenhum comentário sobre a reedificação, não havia nenhuma ordem sobre a reedificação da cidade. Tá? Aliás, pasmem, tá? Grave esse número que eu vou passar para vocês. Daniel, no ano de 539 a.C., ele vai para a cova dos leões, provavelmente com 79 anos de idade. O octogenário Daniel, aos 80 anos, ele começa a orar por Jerusalém, e é quando ele finda com a visão das 70 semanas. Tá? Isso foi no ano 538 a.C. Olha, a pessoa que deu a ordem para a restauração da cidade, talvez nem nascido era, provavelmente não era. Por quê? Porque a ordem só foi dada no ano 445. Ora, de 538 a.C. Entender que ele vai caindo, né? Ele é remissivo. 538 até 445, nós colocamos aí 92 anos, 93 anos, mais ou menos, de diferença. Daniel não presenciou essa ordem. Daniel não estava vivo, ele já estava morto. Tá? Então veja a grandeza dessa profecia. Ele conseguiu através de uma profecia, prever que a cidade seria restaurada. Ele já sabia que o templo estava sendo, ok? Então não inclui na profecia. Tá? Profecia de coisas realizadas não é profecia. Profecia é de coisas futuras, coisas que não aconteceram, ok? Então olha que interessante. Ele traz a profecia da restauração da cidade e da demolição da cidade e da demolição também do santuário que estava em fase de reconstrução. E detalhe, ele fala que o Messias viria e ele fala que o Messias seria morto. Isto é tremendo, isso é maravilhoso, né? Bom, agora voltando a falar do texto, o que acontece aqui? Olha que interessante aqui, ó. Quando a gente fala desse terceiro príncipe aqui, fala que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob as asas da abominação virá um assolador. Tá? Daniel também prevê, através da sua profecia, que quando esse camarada aqui, ó, esse outro príncipe estivesse governando, Israel estaria oferecendo sacrifícios. Tá? Entenda bem. 2000 anos se passaram de Jesus até agora. Israel não está queimando holocaustos mais. Tá? Se você conversar com o judeu tem uma expectativa de voltar a sacrificar quando o Messias retornar. Eles estão aguardando o Messias ainda. Então, aí uma evidência de que que os judeus vão aceitar esse governante como se fosse o Messias. Tá? Ou então, entendendo, aceitando ele como Messias. É uma forte possibilidade. Ok? Bom, vamos avançar aqui. Então, antes da gente ir para o slide seguinte, só repassando, tá ok? Eu quero colocar o seguinte aqui. Ó. Nós temos um príncipe aqui, que é o Messias. Nós temos um outro príncipe aqui, que alguns acreditam que foi Vespasiano, mas a grande maioria que tem essa linha de pensamento acredita que seria o general Tito, tá ok?
Porém, a gente entende que entre a 69ª semana até a 70ª haveria um intervalo. É óbvio que esse príncipe aqui não estaria vivo para essa última semana, ok? Ainda mais um intervalo que a gente acredita que seja em torno de 2000 anos. A gente depois, mais para frente, pode explicar melhor isso, como se chega a essa conclusão. Então, esse aqui, ó, esse outro príncipe que firmará o concerto é da mesma linhagem, ok? Esse é o anticristo. Estamos falando do anticristo, que a igreja não vai se deparar com ele. A gente acredita que a igreja será arrebatada, ok? E ele vai assumir quando a igreja já não estiver mais aqui, ok? Os 3 príncipes que são mencionados na profecia, são mencionados no... Vamos pegar do versículo 25 e do 26, tá? Vamos lá. O primeiro príncipe, nós falamos que é o Messias, tá ok? O segundo apareceu posteriormente e destruiu a cidade de Jerusalém, ó, ok? A profecia diria, ó, Daniel disse que Jerusalém seria destruída. Isso aconteceu, ok? E o santuário também, no ano 70 depois de Cristo, tá ok? E ele menciona que essas coisas aconteceriam depois da 62ª semana, tá? Vamos voltar lá? E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, olha que interessante aqui. Vamos tentar colocar uma divisão aqui, ó. Aqui, ó. E depois de 62 semanas, tá? O que acontece depois de 62? Jesus morre. E o povo, né, do príncipe, o povo do general Tito, tá ok? Destruirá a cidade e o santuário, tá ok? Isso acontece depois da 60ª semana. Então, se isso acontece depois da 62ª, acontecerão algumas coisas até que ele firmará um concerto por uma semana. Daqui, ó, até aqui, ó, nós temos um intervalo que acontecem coisas. Jerusalém foi destruída, o santuário foi destruído, tá? E olha, pesquise um pouco, se quiser. General Tito, aquele livro chamado A Bíblia Tinha Razão, ele menciona que o povo, os soldados do general Tito, eles já haviam recebido ordens para abandonar. Jerusalém estava cercada, os judeus estavam lá dentro, lá, passando fome. Muitas cruzes foram colocadas ao redor de Jerusalém, porque Jerusalém estava cercada e os judeus saíam para tentar fugir. Eles eram presos pelos soldados do general Tito e eles eram crucificados. E olha, foi uma floresta de cruzes, como se fossem árvores, né, de judeus mortos. O cheiro era terrível. E os judeus, num ato de desespero, eles não sabiam que general Tito havia dado ordem para que os soldados dormissem aquela noite e dia seguinte iam bater em retirada. A ordem era para que acabasse, tinha acabado o cerco, eles iam bater em retirada. Mas naquela noite que Jerusalém foi destruída, conta isso, a história, né, que os judeus tentaram sabotá-los e à noite foram até o acampamento dos soldados do general Tito e começaram a matar os soldados. Os soldados se revoltaram e invadiram a cidade, mesmo contra as ordens do general Tito. Foi uma atitude de fúria, de ira, porque a profecia precisava ser cumprida, né? Eles foram e destruíram a cidade, né, num ato de vingança, de raiva. E olha,
eles destruíram o templo, né? E Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Há quem conta que entre os tijolos do templo havia ouro. Então eles queimaram, eles tinham que remover as pedras, queimaram para poder retirar também o ouro que estava como se fosse junto com a argamassa, né? Então olha que coisa interessante. A profecia precisaria ser cumprida e ela foi cumprida. Continuando aqui, ó. Então, o primeiro príncipe, o Messias, o segundo apareceu posteriormente, e nós acabamos de comentar que eles, o general Tito, né, veja que o povo do príncipe, né, foi o povo, olha que interessante, não foi uma ação do príncipe, olha, vai lá e ataque, o povo foi lá e destruiu, né, seriam os soldados dele. Aí o terceiro príncipe, quem é? Ele surgirá no futuro, na última semana profetizada por Daniel. Esse príncipe não é o Messias, porque o Messias foi tirado, mas certamente é um personagem mais poderoso que Antíoco Epifânio e o general Tito, que foram figuras aqui, né? Trata-se, portanto, do anticristo, que é mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 ao 9, 1 João 2, 18. Ok? A Bíblia cita muitos anticristos, tá? Mas esse aqui especificamente é o anticristo, que será o regente, o governante, ok? Da última semana de Daniel, tá? Que a igreja aqui não estará. A gente vai mais, nós iremos mais para frente falar a respeito do tal do anticristo. Vamos avançar. Entre a 69ª semana e a 70ª, né, há um intervalo, tá? A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios. Por quê? Os gentios são todos aqueles que não são judeus, tá? Então é um período, né, que a Bíblia fala assim, olha, irmãos, como está lá em Romanos 11:25, não quero que ignoreis este mistério. A igreja é um mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento. Eu já citei isso em umas aulas anteriores, tá? Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Israel rejeitou tanto. Jesus falou assim, Jerusalém que mata teus profetas, né? Jerusalém abusou tanto, e o povo de Israel abusou tanto, né, da misericórdia de Deus, e se endureceram. Olha, tem aquele versículo que é citado no Novo Testamento, se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Isso atravessou por gerações. Eles endureciam o coração. Então Deus, ele os entregou a esse endurecimento. Em parte teve a mão de Deus, tá? E isso está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça não, está aqui em Romanos 11:25. Nós citamos inclusive Faraó, ele no começo, ele estava endurecendo, chegou uma hora que Deus, quando o Faraó começou a ceder, Deus precisava aplicar a punição a Faraó pelos atos que eles cometeram. Então Deus não permitiu que ele amolecesse. Deus começou a endurecer o coração dele. A comunhão espiritual entre os judeus e gentios, mediante a salvação em Cristo, formou um novo povo de Deus. Olha que interessante. O tempo dos gentios, na realidade, ele é um tempo onde judeus e gentios se unem em Cristo Jesus, tá? Para quê? Para que se formasse o tempo da plenitude dos gentios, a época da graça, a era da igreja. Vamos lá. Após o tempo gentílico, virá a última semana, identificada pelas profecias bíblicas, significa um tempo de grande tribulação. É nesse tempo que o assolador, né, isto é, o anticristo, que a Bíblia também chama de o homem do pecado, ou o homem da perdição, virá sob as asas da abominação, tá?
Então veja bem, um período onde a igreja está sendo consolada, confortada, está representando o evangelho aqui na terra. A igreja tem a obrigação de, nesse período, anunciar como embaixadores dos céus, ok? E onde está Israel? Israel está disperso na grande parte desse período. Então olha que interessante, 62 semanas. A profecia dizia que Israel seria restaurado, né? A gente olha inclusive lá em Ezequiel, há uma profecia que diz que Israel seria restaurado física e espiritualmente. Tá? A gente observa também em Daniel, isso também é uma restauração de Israel espiritual. E olha que a gente vê o que acontece, olha. Me chama a atenção, por que eu estou colocando aqui Israel disperso? Porque Israel só volta a se juntar agora, em 1947, eu não sei se está ficando claro para vocês, mas olha, em 1947, um camarada chamado Oswaldo Aranha, brasileiro, tá ok? Ele presidiu, vamos ler aqui o texto, como chefe da delegação brasileira na recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, presidiu a Assembleia Geral da ONU, que votou o plano da ONU para a partição da Palestina de 1947, que culminou na criação do Estado de Israel. Fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Então o que acontece? Em 1947, né, Israel volta a ser nação. Israel ficou disperso. Olha que Deus preparando Israel para a última semana. Né? A Bíblia fala assim, olha, olhai para a figueira, né? Quando já os seus frutos, né? Está próximo o verão. Tá? Jesus, certa feita, ele se faz uma referência, olha, não passará esta geração. Uma geração bíblica são 70 anos. Olha aqui Israel, 1947, ok? Já passaram 70 anos. Tudo indica que esta geração é essa geração que foi formada em 1947. Essa geração vai presenciar. Essa geração, tudo indica que vai presenciar a grande tribulação, e a igreja aqui não estará. Pode durar mais 10 anos, pode durar mais 6 meses, mais um dia, mais 20 anos, ok? A gente não sabe o dia nem a hora, a gente mais ou menos tem uma noção do tempo, mas as coisas vão acontecendo. Deus permitiu que ficasse disperso por quase 2000 anos. Olha, Jerusalém já foi atacada, Hitler tentou destruir, a Inquisição da igreja no século XV, quantos judeus morreram, os judeus foram perseguidos séculos e séculos e não conseguiram acabar com os judeus. Olha que coisa interessante, os povos que estão aí, qual é o povo que tem 4000 anos? Olha, pega lá de Abraão, quando tudo começou, de Abraão até hoje, porque esse povo de Israel é descendência de Abraão. Qual é o povo que permanece, né, desde os dias de Abraão? Somente 2 povos, que é a descendência de um dos filhos de Abraão, que são os muçulmanos, e outro que é descendente de Isaac, que é o povo de Israel. Olha que interessante, Deus tem sustentado Israel pelos séculos. Ele tem por quê? Porque falta uma semana. A palavra de Deus não volta atrás. Deus há de tratar na última semana com Israel. Israel precisa ser tratado ainda, né? E nesse momento a igreja não estará aqui. Quando a gente olha para Jerusalém, que hoje tem até uma placa lá em memória de Oswaldo Aranha, é importante nós mencionarmos o seguinte: Oswaldo Aranha, ele é a figura brasileira mais importante da história brasileira diante do cenário internacional. Veja bem, ele é um brasileiro que teve
a participação mais importante no cenário internacional. Ele não é mais importante da história no Brasil, tá? Mas ele é o brasileiro mais importante, que mais influenciou a história internacional. Ele trabalhou muito para que Jerusalém, para que Israel voltasse a ser um Estado. E acredite se quiser, a partir desta data, o Brasil foi muito, mas muito abençoado. Muito abençoado. Eu me lembro, no meu período que eu fiz administração de empresas, a minha primeira faculdade, e eu lembro que a gente lá, o professor falava muito a respeito da economia brasileira, falou muito a respeito da alavancagem que aconteceu aí mais ou menos na era Vargas para cá. Olha, empresas se instalaram no Brasil, o Brasil foi muito abençoado, o Brasil de coadjuvante se tornou a potência que se tornou, né? A gente vê, na época, a Argentina colocava o Brasil no bolso. O quanto que a gente superou a Argentina, o quanto que o Brasil cresceu, né? O tempo não permite, mas como é tremendo estudar a palavra de Deus, né? Depois desses eventos, a gente gostaria de fazer um resumo aqui da duração do tempo. Qual que é o objetivo desses próximos slides? A gente traçar um comparativo entre o calendário lunar, que é o calendário bíblico, com o calendário solar, que é, por exemplo, o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, tá? Que os cristãos usam esse calendário solar, tá? Se eu não estiver enganado, os muçulmanos também utilizam ainda o calendário lunar, tá? Então, qual que é o objetivo? A gente vai partir desde a saída da ordem para a construção da cidade, restauração, até o dia que Jesus entra em Jerusalém. Só que quando Jesus ele entra em Jerusalém, a gente já tem dados do calendário solar. Então a gente vai transformar o período das 69 semanas que já se passaram em dias e depois converter esses dias em anos de calendário de calendário solar, para a gente poder chegar até Jesus Cristo. Então vamos lá. É um pouquinho chatinho para quem não gosta de números, mas não deixa de ser interessante a nossa análise, tá? Então vamos lá. Em Daniel capítulo 9, do 24 a 27, a gente aprendeu que uma semana equivale a um 7, que são 7 anos. As 70 semanas, elas totalizam 490 anos judaicos, ou 176.400 dias. Tá? Bom, só que a gente não vai trabalhar com 70 semanas, porque ainda não acabou, a 70ª semana ainda não foi realizada. Então vamos por partes. A primeira parte das 7 semanas, que seria do decreto de quem? De Artaxerxes. Tá? Aproveito aqui, você que já teve aula comigo e eu já passei alguns slides para você. Você deve ter um slide antigo onde estava Ciro, tá? Eu fiz uma correção aí por um equívoco. Como a gente aproveita às vezes material da internet, acabou passando desapercebido, tá? Ciro dá ordem, como nós falamos já nessa aula, dá ordem para a reconstrução do templo, tá? Mas a primeira semana ela começa a contagem na reconstrução da cidade de Jerusalém. E a gente encontra isso em Neemias capítulo 2, do versículo 1 até o 8, tá? Então eu peço desculpa a você que tem um material já meu, que eu estou aproveitando nessas aulas também. Aproveito para fazer aqui a correção, ok? Avançando aqui. Agora, a segunda parte, ela tem 62
semanas. A primeira parte, ela de 7 semanas, que são 49 anos, elas findam com a reconstrução, tá? Então, da ordem até a reconstrução, 49 semanas. A partir do momento que reconstruiu Jerusalém, tá? Até o ungido, que é até Jesus Cristo, Messias, seriam mais 62 semanas. Até ele, ok? A gente vê em Lucas 19, tá? Lucas 19, 35 a 40, que Jesus em nenhum momento ele reivindicou ser chamado de Messias. Mas nessa passagem, quando as pessoas o tratam como Messias e os discípulos começam a querer repreender as pessoas, porque afinal de contas ele não gostava de ser chamado de Messias, nesse momento ele repreende, ele faz uso do título de Messias, ele faz uso porque chegou o momento, chegou o Messias. Ele está dando, de certa forma, ênfase a essa a 62ª semana, tá? Interessante, tá? Que na profecia de Daniel, que segue, ele fala que a cidade seria destruída, uma série de coisas, e ele protesta. Jesus ele protesta contra Jerusalém, dizendo que eles o negaram. Vamos até ler aqui, Lucas 19, não do versículo 40, mas do 41 em diante, ele faz uma reclamação. Quando ele veio à cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também ao menos este dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Olha que interessante. A gente vai ver mais para frente que o endurecimento veio em parte sobre Israel, e estava encoberta aos olhos dele a vinda do Messias. Eles teriam dificuldade para reconhecer, porque foram muito tempo de rejeição. Agora os seus olhos estavam encobertos. Mas isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Jesus ele menciona um tempo. Não é em vão que ele comenta aqui, olha. Ele menciona um tempo. Por quê? Havia uma expectativa de um momento Jesus, o ungido, aparecer. O ungido apareceu. Tá? E Israel não reconheceu esse tempo. Tá, ok? Eu falei que ele reconhece que ele é tratado como Messias. Nesse intervalo aqui de 35 a 40, ele fala assim, versículo 38, dizendo: bendito o rei, olha, o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aí disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Tá? Ele repreende os fariseus e, tipo assim, deixa que os meus discípulos me chamem de rei realmente. Ou seja, é um cumprimento. Nesse momento ele reivindica. As pedras clamarão aqui tem algumas interpretações, tá? Uma delas é que usava-se muito as pedras como registro, como testemunho. Era muito comum se colocar pedras como memorial. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, tem algumas explicações sobre isso aí, tá? Mas não é o foco. Bom, aí se a gente pegar a primeira e a segunda parte, tá? Nós vamos ter 69 semanas, que equivalem a 483 anos judaicos, calendário lunar. Isto aqui, transformado em dias, são 173.880 dias. E isso que nos interessa. Após a ordem de Artaxerxes, seria revelado o Messias. Então, a Bíblia, a profecia de Daniel, que profetizou 93 anos antes desta ordem, alguém que estava
cativo, alguém que estava como escravo na Babilônia, profetiza que a sua cidade vai ser restaurada por determinação de um homem que não era nem judeu.